Fala aí galera, aqui quem fala é Thiago Dias, eu sou especialista em dependência química. Esse é o canal Dedo na Ferida da Dependência e hoje o nosso tema é começar falando sobre codependência. É a disfunção familiar causada aí durante anos aí consequência de uso crônico ou vice-versa. Foi o âmbito familiar que causou o uso ou foi depois do uso que causou isto no âmbito familiar? Vou falar um pouquinho das facetas, um pouquinho da história e ao longo dos vídeos aí eu vou esclarecendo e sempre falando um pouquinho mais aí sobre codependência. Os termos que estão diretamente ligados à codependência dependência emocional, dependência de relacionamentos, dependência de sentimentos, dependência de vínculo, tendência dependente, relacionamentos adictivos, amor patológico, transtorno de personalidade de dependência, dependência afetiva e codependência afetiva. Tudo isso está ligado diretamente à codependência. Nos artigos científicos, no Brasil, os termos mais usados e corretos é dependência emocional e codependência, tá? Codependência são aqueles relacionamentos que de alguma maneira a pessoa não consegue viver sem a outra pessoa, sem um vínculo afetivo, sem querer controlar a vida do outro, e isso acaba tornando um relacionamento bem tóxico. Nos artigos internacionais, o que eu andei pesquisando, só existe codependência. Os critérios internacionais de doenças ainda não identificam a codependência como doença, mas o fato é que a codependência acarreta vários tipos de patologias, como depressão, transtorno de ansiedade, entre outros problemas psicológicos aí. Eu acredito que em brevemente isso vai entrar aí na classificação internacional da doença como uma doença sim. O que a gente observa aí dentro da dependência química é que vários fatores provêm diretamente e está ligado diretamente com a família. Então, a família, falar de família é bem complicado, né? A família é a maior célula em si para a sociedade. A família, ela significa coisas diferentes para pessoas diferentes e pode ser definida de diversas maneiras. Diferentes grupos de estudiosos como antropólogos, sociólogos, psicólogos e até economistas podem estruturar famílias de formas diferentes. Então é meio complicado falar em si do que é uma família, do que seria uma família padrão. O fato que também vai depender muito da cultura sócio-histórica de país, que também vai diferenciar um pouco das categorias aí de família. O fato é que a família está diretamente correlacionada e pode influenciar, ser um fator influenciador para que seus filhos ou entes queridos entrem diretamente no mundo das drogas, do álcool e outras drogas. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Canadá, a família é definida como um núcleo familiar que vai envolver ali pai, mãe e filhos, apenas. E ainda quando o filho completa ali 18 anos, ele vai ser jogado ali para a universidade, tchau e bens, não convive mais ali. Isso é da forma cultural deles ali, não basta dizer se é certo ou errado. Como já mais uma família italiana, uma família brasileira, tem um núcleo familiar um pouquinho mais extensa aí. Vai incluir avós, tios, primos, genros, noras, entes queridos, enteados, enfim. A família parece que se expande um pouco mais. Os fatores que podem influenciar os jovens, né, e também seus entes queridos da família entrar no mundo das drogas são alguns fatores importantes que a gente precisa identificar. Consumo abusivo ou dependência química dos pais, de um dos pais ou os dois pais, isso pode influenciar diretamente os seus filhos a entrarem. Presença de problemas psiquiátricos de um dos pais, então se algum dos pais tiverem ali algum problema psiquiátrico, uma esquizofrenia ou qualquer outro tipo de patologia, pode influenciar também seus filhos a entrarem no mundo das drogas. Educação autoritária, associada a pouco zelo afetivo, a presença ali, também pode influenciar aquele
pai ou mãe mais generalzão ali, que impõe regras, autoritário, isso também não é um formato muito bacana. Atitudes permissivas, né? Aqueles pais facilitadores, assim chamados também, que fazem tudo pelos seus filhos, também podem influenciar diretamente aí o uso de drogas, né? Porque eles muitas das vezes não vão amadurecer. É importante que seus filhos, é comprovado ali pedagogicamente que seus filhos comecem a brincar ali com 6 anos de idade, brincou com os brinquedos ali, fez aquela bagunça, e os pais podem ir orientando aquela criança a guardar aqueles brinquedos e se organizar naqueles brinquedos para eles terem responsabilidades sobre aqueles brinquedos, porque senão ele nunca vai adquirir uma maturidade, uma responsabilidade pelas suas coisas, zelo. A tendência do comportamento codependente geralmente é facilitar a vida do outro, fazer pelo outro aquilo que ele poderia fazer por si mesmo. Então, se uma criança está ali andando de bicicleta e o pai ficar cercando e nunca deixar aquela criança, por exemplo, cair, se a mãe ficar falando, não corre! Se a criança não aprender que se ela cair, se ela correr e cair, ela vai se machucar, vai doer, as consequências é importante para o desenvolvimento e a formação da personalidade, de um caráter maduro. Então, organização familiar, separação de pais, perdas, doenças graves na família, baixo poder aquisitivo também influenciam direto aí. E lance que muitas das vezes o pai bebe ou fuma um cigarro e fala pro seu filho, ó, faço o que eu mando e não o que eu faço. Esses termos, né, faço o que eu mando e não o que eu faço. Isso não funciona. Porque os pais são diretamente influências positivas ou negativas para os seus filhos. Então, eles vão ser exemplos aí. Não adianta eu cobrar o meu filho que ele não fume cigarro, sendo que eu fumo. É hipocrisia, isso não funciona. A gente tem vários termos aí, né? A codependência em si, ela começou ali mais ou menos no final da década de 30, começo da década de 40, com a formação de Alcoólicos Anônimos. A mulher de Bill Wilson, a Lois Wilson, ela começou a juntar as esposas dos alcoolistas que estavam na formação ali dos grupos de Alcoólicos Anônimos e começou a fazer uma formação de grupo e perceberam que elas tinham sintomas e passavam pelas mesmas dificuldades ali, tanto para facilitação, raiva, parecendo viver aí num ciclo de triângulo da culpa. Muitas das vezes a família se sente culpada pelo filho ou pelo marido, e tem vários tipos e graus aí de codependência, né? Também é conhecido como existem duas dependências, o dependente pelo álcool e pelas drogas e o dependente do vínculo, que seria o lado da família. Então assim, é muito complicado eu estar falando desse assunto, mas porém, o mais importante é que assim, a gente percebe que se é uma doença, de fato, é importante a gente pesquisar e buscar ajuda profissional, porque assim, a dependência química, o que me chama a atenção é que muitas famílias não sabem onde buscar ajuda e percebem e acreditam geralmente que apenas o alcoolista ou dependente químico é que é o problema. Na verdade, a família como um todo tem um problema. Então, essa parte disfuncional é importante ir buscando ajuda profissional e existem várias maneiras e meios aí. Existem algumas fases que a família passa quando começa a descobrir que seu ente querido ou seu filho ali está usando drogas, álcool e outras drogas de uma maneira totalmente descontrolada, já num uso nocivo ou talvez num grau de dependência. A família vai descobrir, geralmente a família é a última a descobrir que seu ente querido está usando drogas, por não acreditar. Então existem algumas fases ali. No primeiro estágio, né, nessa primeira fase, prepondera ali o mecanismo de negação. Ocorre tensão e desentendimento, as pessoas deixam de falar o que realmente está acontecendo ou o que pensa ou o que sente sobre a situação do uso. Parece querer esconder a situação, esconder essa crise não vai fazer com que ela passe. Pelo contrário, isso vai progredir porque a doença da dependência química ela é progressiva. E uma coisa que as famílias precisam saber e acreditar que é sim uma doença progressiva e de fato ela não tem cura. Muitas famílias acreditam que quando faz um tratamento vai sair curado como se fosse
um sistema ali de mecanismo de metro ali, ó, bate o carimbo, tá curado. Não, não existe cura. É como o diabético, ele vai ter que fazer novas estratégias de mudança de estilo de vida para que ele não use ali a droga. Assim como o diabético, que tem que estabelecer uma nova mudança de alimentação, evitar os doces, substituir por um outro tipo, um adoçante no caso, e isso também acontece com os dependentes químicos, que precisam e requerem um tratamento. No segundo estágio, a família tende a preocupar-se com as questões buscando controle do uso. Geralmente as mentiras e cumplicidades passam a ser a regra e não falar do assunto, né? Mantendo a ilusão de que o problema do álcool vai passar e que não existe na família. Isso vai protelando, vai piorando. Quanto antes descobrirmos que seu ente querido está usando droga, é o momento de agir. E a ideia desse canal aqui é incentivar e mostrar onde buscar ajuda. E o terceiro estágio, a desorganização familiar já é enorme. Seus membros assumem papéis rígidos e previsíveis, servindo de facilitadores. As famílias começam a passar a mão na cabeça, barganhar, o filho, se você parar de usar, eu vou te dar um carro. Isso não funciona. Assumem responsabilidades e atos que não são seus. Assim, o adicto, o dependente químico, nunca vai perceber as consequências do seu consumo abusivo. Por exemplo, o alcoolista chega lá todo alterado, vomita tudo, quebra tudo, e não adianta cobrar ali naquele momento. E aí depois vai alguém que vai limpar tudo aquilo, vai consertar tudo aquilo, aí quando o alcoolista ali, no caso do álcool, acordar para a realidade, tá tudo limpo, tá tudo certo. Tem que deixar as consequências aparecerem. Por causa do consumo abusivo aí, às vezes do pai, a filha mais velha passa a cuidar dos irmãos e às vezes a mãe faz o papel do pai ou vice-versa, né? Quando a mãe também usa ou a filha faz o papel da mãe ou pai, invertendo os papéis familiares. Então vai se desestruturando. O quarto estágio é caracterizado pela exaustão emocional. E pode surgir vários distúrbios de comportamento em todos os membros da família. A situação fica insustentável e leva ao afastamento, causando grave destruição familiar. Então é importante, quando eu identificar o uso de drogas ali, já pegar os importantes membros da família, fazer uma reunião junto com aquela pessoa e falar: o que está acontecendo? A gente sabe que você está usando drogas, olha, é melhor você se tratar, buscar ajuda o quanto antes. E os usuários de drogas acreditam que nunca vão se tornar dependentes, que não vai ter problema, que eles têm controles, eles juram de junto para eles mesmos. Ao longo do tempo eu vou estar falando aí sobre esse assunto de família, codependência, os sinais, vários graus. Existe a codependência da mãe, que é uma, codependência do pai, que é outra, a codependência de esposa, de irmãos. E o próprio dependente químico também é um codependente. É um ciclo doentio, que um alimenta o outro e nunca acaba se isso não for percebido e identificado. Então, tem algumas perguntinhas que talvez, se você se encaixar, talvez é o momento de você começar a pedir ajuda aí. Você se sente responsável por outra pessoa, pelos seus sentimentos, pensamentos, necessidades, ações, escolhas, bem-estar, destino? Primeira pergunta. Você se sente ansiedade, pena, culpa quando outras pessoas têm problemas? Outra pergunta. Você se flagra constantemente dizendo sim quando queria dizer não? Muitas das vezes eu não consigo dizer não para evitar uma crise ali. E aí quem sofre sou eu. Eu acabo sempre falando sim para a pessoa. Você vive tentando agradar os outros ao invés de si mesmo? Outra pergunta. Você vive tentando provar aos outros que é bom o suficiente? Você tem medo de errar? Você vive buscando desesperadamente amor ou aprovação? Você tolera abusos para não perder o amor de outras pessoas? Você sente vergonha da sua própria vida? Você tem a tendência de repetir relacionamentos destrutivos? Vai lá, briga, destrói aquela confusão, termina o relacionamento, vai e volta. Termina o relacionamento, vai e volta. Isso é doentio, isso é insanidade. Você se sente aprisionado em um relacionamento? Você tem medo de ficar só? Você tem medo de expressar seus sentimentos e emoções de maneira aberta, honesta e apropriada?
O que você sente sobre mudar os seus comportamentos? O que te impede de mudar? Você ignora seus problemas ou finge que não está ruim assim? Você vive ajudando as pessoas a viver? Acredita que elas não saibam viver sem você? Que se você não resolver os problemas dela, ela não vai conseguir viver? Você procura manter-se ocupado para fugir da realidade? Você sente que precisa fazer alguma coisa para sentir aceito ou amado pelos outros? Você tem dificuldade de identificar seus sentimentos? Tem medo de entrar em contato com sentimentos como raiva, solidão, vergonha ou culpa? Essas são algumas questões para você parar para analisar, que se você correspondeu pelo menos 4 ou mais questões que sim, talvez você possa ter problemas aí na codependência. Talvez era o momento de buscar ajuda. O mais importante não é você se preocupar em ajudar o seu ente querido que está com problema de drogas. Você tem que buscar ajuda e se estruturar primeiro. E buscar ajuda onde? Existem os grupos de auto e mútua ajuda para as famílias. O Amor Exigente é um grupo muito bacana. O Naranon, que é um grupo familiar para dependente químico ali no caso do Narcóticos Anônimos. O Alanon, que é o grupo familiar para o Alcoólicos Anônimos. CODA, o CODA é maravilhoso. O CODA é o Codependentes Anônimos, Pastoral da Sobriedade, enfim, são grupos que vão te ajudar a auxiliar a buscar ajuda. Tá indicando também aí para vocês aí o livro Codependência Nunca Mais, Anjos Caídos, o livro do Amor Exigente e, mais importante de tudo, sempre procure ajuda com um profissional, um conselheiro, um terapeuta especializado em dependência química, um psicólogo especializado em dependência química, um psiquiatra especializado em dependência química. Ao longo do tempo eu vou falando de mais assuntos aí sobre codependência. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse assunto. Se você se identificou, se você gostou ou conhece alguém, por favor, dê seu like aí, ative as notificações aqui no sininho, se inscreva no canal e ajudem a compartilhar esses vídeos aí. Espero que vocês ajudem nós nos tornarmos agentes multiplicadores dessa mensagem. Tamo junto.